Nesse vídeo de hoje eu vou te trazer 7 ciladas que geralmente acontecem nas viagens, principalmente no aeroporto, e te dar as melhores dicas e estratégias para você evitar esse tipo de perrengue. E se você não me conhece ainda, eu sou Harrison Nascimento e você está aqui no canal Biomilhas. Aqui nesse canal a gente fala sobre dicas e planejamento de viagem. Se você curte esse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal. Bora lá? E a primeira dica que eu te dou é uma dica que eu estou sempre falando aqui no canal, para você evitar de chegar muito em cima da hora no aeroporto. Então procure chegar com uma certa antecedência no aeroporto, principalmente se o seu voo for internacional. Se for um voo doméstico, você pode chegar aí por volta de 1 hora. Se for por voo internacional, a partir de 2 horas, tá? Então lembra que esses são horários mínimos que eu digo para você, tá? É bom que você chegue um pouco mais, com uma folga maior, né? Até porque muita gente simplesmente subestima os imprevistos. Então, como o próprio nome está dizendo, é um imprevisto, você não sabe o que pode acontecer. Às vezes você já conhece aquele caminho da sua casa do aeroporto, às vezes você está em outra cidade que você não conhece esse caminho, é pior ainda. Então, muito provavelmente pode acontecer algum problema. Por exemplo, se estiver chovendo, pode ter um acidente ali no meio do caminho, pode acontecer inclusive um acidente com você, pode ter uma batida ali no aplicativo que você esteja usando, por exemplo. Então, se você estiver muito em cima da hora, você pode correr o risco de perder seu voo. Além disso, chegando mais cedo, você pode ter tempo suficiente para fazer o desembaraço ali da documentação, principalmente se você estiver viajando com criança. Às vezes você precisa despachar alguma bagagem. Para despachar essa bagagem, você vai precisar de um determinado tempo, coisa que se você estiver muito atribulado ali, muito em cima da hora, você pode ter alguns problemas. Às vezes você pode pagar alguma taxa ali que nem precisa pagar, né? Então, quando você está apressado, você nem pensa muito. Então, já que você não está fazendo nada no seu hotel ou na sua casa, não custa nada você chegar um pouco mais cedo no aeroporto. Você pode ficar andando ali para o aeroporto, você pode ir para uma sala VIP, inclusive, e aí você espera seu voo com mais tranquilidade. E a nossa segunda dica para você evitar perrengue é você registrar a sua bagagem, principalmente se você for despachar, seja o registro com vídeo ou mesmo com foto. Então eu te dou uma dica aqui, quando você estiver ainda na sua casa ou no seu hotel, quando você terminar de arrumar aquela sua mala, deixe ela aberta e você pode fazer uma panorâmica ali, faça um vídeo dentro do seu hotel ainda com a sua bagagem aberta, para ver mais ou menos o que tem dentro de cada bagagem. Tá? Se você tiver mais com uma, você faça com todas elas. E feche e depois leve para o aeroporto normalmente. Quando você chegar lá no aeroporto, aí você tira foto justamente na área do check-in. Quando você estiver fazendo check-in, é importante que você filme, que você tire fotos ali, principalmente da parte externa da sua bagagem, e você filme o peso da sua bagagem. E todas essas ações que eu estou te falando, sempre tem que acontecer ali de frente com o balcão da sua companhia. Não vá fazer isso em outros locais, porque vai dificultar na hora de você comprovar alguma coisa, caso ocorra algum dano ou algum extravio da sua bagagem. E se acontecer algum dano, se alguém colocar alguma coisa na sua bagagem, você tem como comprovar, principalmente se você tiver filmado ou tiver fotografado o peso da sua bagagem na hora que ela tiver sido embarcada. Tá? Outro fator importante também é você fotografar aquele bilhete, né, aqueles tickets que eles colocam ali na sua mala. Tá? Apesar da companhia aérea te dar um ticket daquele, é bom você sempre ter uma carta na manga ali. Então fotografe também esses tickets dessa bagagem. Tudo isso aí não vai te custar nada e também pode te proteger de uma indenização futura, tá? E a nossa terceira dica aqui vai para aquelas pessoas que estão viajando apenas com bagagem de mão, né? Então se você não estiver despachando nada, você estiver viajando ali só com item pessoal ou só com uma malinha de mão ali de até 10 quilos, com algumas companhias aéreas que são permitidas aqui, por exemplo, existem algumas situações em que a companhia pede para você de forma voluntária despachar essa mala, ou às vezes até obriga alguns passageiros a despachar essa mala, como aconteceu comigo recentemente no último voo que eu fiz. Eu lembro que a companhia aérea estava só com uma bagagenzinha de mão e como o grupo 4 e 5 são os últimos a entrar ali no avião, a companhia aérea falou ali que todos esses passageiros estavam obrigados a despachar porque a aeronave encontrava-se lotada. Então o que acontece? Muita gente ali vai com 2, 3 malas, 2, 3 bagagens daquela. Outras coisas também que as pessoas não sabem organizar as malas lá no bagageiro. Ela tem um formato, né? Você não deve colocar a mala de qualquer jeito, de lado. Você deve colocar ela em pé, né? Porque todas essas malas, elas têm as medidas justamente para caber naquela posição. Então se as pessoas colocassem de forma correta, com certeza sobraria espaço para todo mundo. Outro problema que as companhias aéreas enfrentam é justamente as pessoas continuarem colocando bagagem de mão, bagagem de item pessoal, aquela que vai abaixo do assento da frente, as pessoas colocam as mochilas em cima também. Isso ocupa a vaga de uma mala, por exemplo. Então o que acontece? A companhia precisa embarcar o mais rápido possível, então eles acabam tomando essas atitudes. Claro que essa atitude não é legal. E inclusive o que você pode fazer para evitar de despachar ali
Né? Tem gente que vai lá e despacha sem problema, porque não tem problema com isso. Mas eu, particularmente, não gosto de despachar, porque eu já tive muito problema com a companhia aérea, danificar minha mala, ou até mesmo com extravio. Então, hoje em dia, eu prefiro viajar com bagagem de mão, justamente para estar o tempo todo com essa minha bagagem. E o que eu fiz ali, né? A primeira primeira atitude que você pode tomar quando a companhia fizer isso com você, você haja normalmente, tá? Não se estresse, chegue lá com a pessoa na hora que você estiver passando, que eles te obrigarem a você despachar essa sua mala de mão, você simplesmente fala para eles que você quer que eles pesem ali na sua frente, né? Eles precisam pesar essa sua mala. E com certeza, em nenhum aeroporto do mundo ali na hora do embarque, eles vão ter uma balança. Então, como eles não vão ter essa balança, muito provavelmente já vão deixar passar. Mas outra dica que eu te dou, que é muito mais certa de você conseguir passar por ali, é você pedir um documento chamado Declaração Especial de Valor. Esse documento, pouca gente sabe que existe, mas de acordo com a resolução 400, no artigo 17 lá da ANAC, ela diz que todas as companhias aéreas são obrigadas a te fornecer essa declaração para você preencher ali na hora, caso eles peguem essa sua mala, né? E para que serve essa declaração? Ali, em poucas palavras, resumindo para você, se você não fizer essa declaração especial de valor, caso a companhia perca sua bagagem ou ela danifique a sua bagagem, nesse caso aí de entrega voluntária, todas as companhias aéreas elas têm um valor teto ali para pagar de indenização para o passageiro dono daquela bagagem. Então, com essa declaração especial de valor, você consegue colocar valores superiores a esse teto, que hoje em dia deve estar variando em R$ 1.100 mais ou menos. Está nessa faixa aí. Então, você consegue colocar valores superiores de indenização. E é claro que a companhia aérea, quando eu pedi isso daí, o rapaz pensou duas vezes, ele não vai fazer uma prova contra ele. Então, ele simplesmente passou o rádio lá para dentro do avião e falou, a pessoa X aí pode passar tranquilo. Ou seja, passei, se você pedir a declaração especial de valor, eles não vão te dar essa declaração, porque eles não querem produzir prova contra ele mesmo. Então, você vai conseguir embarcar com essa sua bagagem lá na cabine do avião. Até porque eles sabem que isso é seu direito. Quem não sabe que isso é direito são os próprios passageiros. Por isso que eu estou dando essa dica aqui no canal. E se você já está curtindo essas dicas aqui, você já segue a gente, já dá o like e compartilha esse vídeo para ajudar muito mais pessoas também. E o quarto grande problema está nas pessoas que não sabem o que está incluso na tarifa aérea dela. Eu vejo muita gente aí fazendo pesquisa de passagem aérea, a pessoa vai e pesquisa somente pelo valor, né? Muitas vezes a pessoa até sabe as estratégias para pesquisar o melhor valor, mas o que ela não se atenta é que nem sempre essa tarifa menor vai ser benéfica para ela, né? O que eu estou vendo acontecer aqui no Brasil são as companhias aéreas começarem a imitar o que acontece muito lá fora. Então, na Europa, por exemplo, aqui na própria América do Sul, ali na região da Argentina, a gente tem muita empresa low cost. Então, essas empresas, elas priorizam levar somente os passageiros, por isso que elas cobram mais barato. Então, o negócio dela é ir e voltar o mais rápido possível, sem ter que despachar, sem ter que estar carregando. Então, para elas, é muito mais vantajoso levar um cliente que esteja só com uma bagagem, uma mochilinha ali, não pode nem ser aquela mochila grande, eles estipulam valores pequenos. E se você quiser despachar alguma mala, se você quiser levar a mala na cabine, você precisa pagar. Se você quiser despachar, você precisa pagar outro preço. Na verdade, muitas das vezes esses preços são exorbitantes. Né? Muito melhor, quando você for adquirir a sua passagem, que você já adquira também o valor ali para você despachar. Porque se você for fazer isso na hora, vai sair muito caro. E aqui no Brasil, eu já vi a Latam, ela está começando a fazer isso, por exemplo. Então, ela tem algumas tarifas, assim como as outras companhias, a Azul e a Gol também tem várias tarifas. E hoje em dia, a Latam criou mais uma tarifa que é ainda mais barata. Tá? Só que essa tarifa mais barata da Latam, ela permite que você leve apenas o seu item pessoal, que é aquela bagagem que cabe embaixo do assento da frente. Então, você não pode levar nem uma mala de 10 kg na cabine, porque para isso você teria que pagar para despachar ou para levar lá dentro da cabine com você. E aí, se você for fazer isso na hora, que é o que acontece com a maioria das pessoas que não sabem, vai apenas pelo preço, elas acabam pagando esse preço muito mais caro. Então, é importante que você saiba os valores e o que está incluso nessas suas bagagens. Outra dica que eu te dou em relação a isso é quando você for fazer conexões com empresas diferentes, principalmente para quem está viajando para o exterior. Né? Você sai daqui do Brasil numa companhia que te permite levar até 10 quilos numa bagagem de mão, mas se você chega lá na Europa, por exemplo, e troca de companhia, e que essa outra companhia só permite você levar uma bagagem na cabine de até 8 quilos, você vai ser obrigado a despachar. Então você vai pagar mais caro por isso, e geralmente você vai pagar ali em euros, por exemplo. Então, se você tivesse estudado isso antes de embarcar na primeira companhia, você com certeza não passaria por esse perrengue. Tá? E já que aqui a gente já está falando em pagamentos no exterior, em euro, em dólar, eu vou indicar para vocês a nossa parceira aqui, que é a Nomad, que é uma fintech brasileira,
que tem conta nos Estados Unidos. Então, você consegue ter um cartão de crédito brasileiro, você consegue ter uma conta global, né, uma conta de débito global, e com essa conta, com esse cartão, que ele é aceito em mais de 180 países, você consegue fazer a conversão direta, tá? Então você usa apenas aquele cartão, desde que você tenha dólares ali na sua conta, né? Essa conversão é feita de forma automática, com a moeda do país que você está visitando. Então, isso daí já vai evitar de você estar carregando dinheiro, de você ficar indo em casa de câmbio fazer, de você levar dinheiro daqui do Brasil para lá. Então, fica muito mais seguro para você. Inclusive, você pode cadastrar esse seu cartão de débito na sua wallet do seu celular para também não ter que ficar carregando cartão físico. E se você quiser baixar o aplicativo, vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário para vocês e também vou deixar um código aqui para vocês, onde quando você abrir a conta, você vai ter direito a até $20 de cashback, desde que você atenda todas as regras que estão lá. Então, leia as regras todinhas e aí, quando você fizer as suas primeiras transferências, você vai ter direito a esses $20 de cashback de forma totalmente gratuita. E aqui o nosso quinto problema está relacionado com a mudança de portão de embarque. Isso acontece muito mais frequente do que você imagina, tá? Eu já vi, inclusive, pessoas experientes em viagem cometer pequenos deslizes. O que acontece? Eu já vi um amigo meu que ele contou uma história que uma vez ele estava num aeroporto lá da Europa, não lembro qual era o aeroporto, e ele estava com a esposa dele, chegaram cedo no aeroporto, por isso que eu digo que é importante você chegar cedo no aeroporto, e eles estavam procurando o portão de embarque deles, porque eles sabem que tem que primeiro procurar o portão de embarque, depois você vai dar o rolê ali para o aeroporto se você tiver um tempo disponível. Então ele foi pesquisando, ele viu que os portões estavam numa determinada sequência, né? E o portão dele, sei lá, eu vou chutar aqui, era o portão 30, então ele viu que ele estava no 21, 22, 23, quando chegou no 24, ele falou, o nosso deve ser um daqueles ali, né, que já está chegando no 30, então ele pegou, ele com a esposa dele, se encaminharam para uma sala VIP e foram lá curtir e esperar o tempo do voo deles. E acabaram que não se atentaram que o portão deles era em outro andar, né? Então eles não estavam ali, eles tinham ainda que descer uma escada, percorrer um corredor gigantesco ainda e até chegar o outro portão. A sorte deles é que eles estavam com uma certa antecedência e conseguiram chegar em cima da hora, mas conseguiram. Mas se eles tivessem chegado em cima da hora, então eles estavam achando que o portão já estava chegando e na verdade o portão não era para aquele lado. E o pior, existem alguns aeroportos que são muito grandes que pode acontecer pior ainda. Às vezes você está em um determinado terminal, se você não prestar atenção, o seu portão pode mudar para um outro terminal. E às vezes para chegar nesse outro terminal você precisa pegar um ônibus, você precisa pegar um trem, um metrô, alguma coisa. Então por aí por fora, principalmente na Europa, que existem esses aeroportos muito grandes, você pode encontrar essas grandes distâncias, tá? Então fique muito atento à troca desse seu portão. E eu vou te dar aqui 3 dicas para facilitar, para evitar que você perca seu voo por essa troca de portão. Tá? Então eu vou te indicar que você utilize as telas do aeroporto ou outra forma, que você confira a cada 10 minutos pelo menos se o seu embarque continua naquele portão. Então a cada 10 minutinhos, 8, você dá uma olhadinha, não, ainda está naquele portão. Principalmente quando está chegando mais próximo, tá? Então você fique olhando para ver se não mudou. Se mudar, dá tempo de você ir atrás ainda. A segunda dica é baixe sempre o aplicativo da companhia aérea que você está viajando. Tá? Então, recentemente, a gente foi viajar, deu um rolê ali pela Argentina, e a gente usou as empresas aéreas de lá para fazer os voos. Então, a gente utilizou a Flybond, a gente utilizou também a Aerolíneas, então a gente precisou baixar o aplicativo dessas companhias, e principalmente nós tivemos que ativar as notificações. Então, toda vez que havia alguma mudança, que havia liberado o check-in, a gente recebia em tempo real ali pelo celular, a gente conseguia fazer tudo isso sem perder nenhuma informação. E a terceira dica, caso você não queira ficar olhando ali para as telas toda hora, você pode fazer isso pelo seu próprio smartphone. Se você tiver um iPhone, basta aqui na área de bloqueio você pesquisar pelo código do seu voo. Esse código você encontra no seu bilhete, tá? Então ou você procura lá no seu e-mail, ou você procura aí pelo bilhete impresso, ou mesmo pelo aplicativo da sua empresa. E você terá aqui várias informações. Você consegue ver se o voo está no tempo, se o voo está atrasado. Inclusive, você consegue ver a esteira de bagagem no caso de despacho. Mas caso você não tenha um iPhone, você utiliza um Android, também dá para fazer isso, só que é de outra forma. Você vai precisar enviar um SMS para você mesmo, tá? Então, digitando voo, mais o nome da companhia e o número do voo, como eu estou fazendo aqui. Quando você enviar essa mensagem, você vai receber um link clicável. Quando você clicar nesse link, ele vai te dar exatamente as mesmas informações que eu mostrei anteriormente. Então, você vai saber se o voo está no horário, se o voo está atrasado, você vai inclusive saber a esteira de bagagem, caso você tenha despachado alguma coisa. Aqui na dica 6 já é um detalhe muito importante, mas que pouca gente dá valor. É em relação ao fuso horário, principalmente quando você está mudando de país. Aqui dentro do Brasil a gente tem alguns fusos horários diferentes, mas isso a gente consegue contornar porque são poucas horas, né?
de diferença. Já lá, se você estiver indo para os Estados Unidos, saindo do Brasil para os Estados Unidos, para o Japão, se você estiver indo ali para a Europa também, você vai ter a diferença horária muito grande. Então é importante que você esteja atento a esses horários. É importante que você atualize seu relógio no momento que você chegar no aeroporto. Se você utilizar o celular também, quando o seu celular pega a rede local ali, você consegue atualizar de forma automática, tá? Então fique atento ao fuso horário, principalmente se você tiver que fazer alguma conexão, né? Então, para evitar que você perca voos, para evitar que você chegue muito cedo também em determinados locais, então é importante você atentar para o fuso horário quando você estiver saindo ou quando você estiver chegando em outros países. E a nossa sétima dica é você sempre pesquisar antes de chegar no seu destino, mais ou menos ali o valor dos transportes, tá? Para você ficar mais antenado, para não ser enganado quando chegar lá. Isso se você não for alugar algum carro ou se você já não tiver contratado nenhum transfer, né? É importante que quando você chega no local, quando você está saindo ali do aeroporto, muita gente tenta lhe abordar. Então essas pessoas vão saber que você é turista e vão querer colocar preços exorbitantes. Eu lembro uma vez, quando nós chegamos ali no aeroporto de Paris, assim que nós saímos do aeroporto, já chegou um taxista com a gente, colou na gente aqui e já ofereceu uma rota ali, custando mais ou menos uns 150 euros, que era muito caro, né? Eu já tinha pesquisado pelo aplicativo, dava por volta de 50 euros. Então 150 era um absurdo. E aí eu falei que não, né? Já não, nem dei moral para ele. E aí ele já baixou para 120. E aí é uma dica que eu dou para vocês. Quando essas pessoas vêm com preço muito alto, nem dá conversa para ele, nem dá trela. Você já vira as costas e já vai atrás de outro, tá? Então ali mais na frente, a gente já encontrou um outro taxista. Como nós chegamos nele, ele foi mais honesto, cobrou um valor mais próximo do que aquele que eu tinha pesquisado. Então nós acabamos indo com ele mesmo. Galera, essas foram as nossas 7 dicas para te ajudar a não passar perrengue nas viagens. E se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, curte o canal e até a próxima. So anytime you saw me, you want your